Olá e sejam muito bem-vindos. Se a ideia de programar parece algo de outro mundo, super complicado ou misterioso, este guia foi feito a pensar nisso. Hoje vamos desmistificar o que é a programação para quem está a começar do zero e focar em como uma linguagem chamada Python pode, a sério, transformar a nossa relação com o computador. Vamos pensar um bocadinho naquelas tarefas repetitivas que fazemos no computador. Renomear centenas de fecheiros um a um, copiar e colar informações de um lado para o outro, preencher sempre os mesmos formulários. E se fosse possível ensinar à máquina a fazer isso tudo por nós, automaticamente? É exatamente essa promessa que vamos explorar hoje. Ok, e qual é o benefício mais imediato de aprender a programar? Sem dúvida, é a capacidade de poupar uma quantidade inacreditável de tempo. Estamos a falar de pegar em tarefas que levariam dias de trabalho manual e transformá-las em algo que um pequeno programa resolve em segundos. Olhem só para esta citação. Isto vem de uma história real do livro Automatize Tarefas Maçantes. Basicamente, uma equipa passou dias a atualizar uma folha de cálculo, à mão, uma tarefa que o autor do livro, o Al Swigert, resolveu em minutos com um programa simples. Isto ilustra na perfeição o poder da automação. Mas o mais incrível do Python não é só resolver estas coisinhas chatas do dia-a-dia, é que a mesma linguagem que usamos para organizar ficheiros é, na verdade, a espinha dorsal de algumas das tecnologias mais avançadas que estão a moldar o nosso futuro neste preciso momento. E este espectro mostra bem a escala da coisa. De um lado temos as automações do cotidiano, como organizar os ficheiros e as folhas de cálculo. Do outro lado estamos a falar de coisas como a inteligência artificial, de construir assistentes virtuais ou modelos complexos. É a mesma base de programação, só que aplicada em níveis diferentes. A gente tem aquela imagem dos filmes, não é? O programador a digitar códigos verdes super enigmáticos no ecrã preto. Mas a realidade hoje em dia é muito menos misteriosa. A programação moderna, e especialmente com Python, foi desenhada para se perceber. Vamos lá quebrar essa ideia de que é algo inacessível. E esta é a pergunta de $1 milhão, certo? Antes de escrever uma única linha de código, é fundamental perceber o que é que programar significa na sua essência. Na verdade, é surpreendentemente simples. Programar é, literalmente, dar uma lista de instruções a um computador. Pensem nisto como uma receita de um bolo. Cada passo é uma instrução e, quando combinamos tudo na ordem certa, criamos algo útil. É só uma nova forma de comunicar. E esta analogia dos Legos é perfeita, porque nos mostra que programar não é só lógica fria e matemática. É uma atividade criativa. Temos um conjunto de peças básicas, os comandos, e com elas podemos construir tudo o que a imaginação permitir, desde uma casinha simples a um castelo gigante. E é aqui que o Python brilha para quem está a começar. A sua sintaxe, ou seja, as suas regras gramaticais, foi desenhada para ser o mais parecida possível com a linguagem humana. Muitas vezes, ler um código em Python parece quase ler uma frase em inglês, o que baixa imensa barreira de entrada. Ok, a teoria soa bem, certo? Mas e na prática, como é que se começa mesmo? O caminho para escrever a primeira linha de código é muito mais direto do que parece. Vamos ver como. E aqui está um ponto fundamental. Ninguém sabe tudo. Parte do dia-a-dia de qualquer programador, mesmo dos mais experientes, é encontrar um erro, copiar essa mensagem de erro e pesquisá-lo online. Errar e procurar respostas não é um falhanço, é a principal forma de aprender e de resolver problemas. E isto leva-nos à ideia central de tudo. Ninguém aprende a nadar só a ler livros sobre natação, é preciso entrar na água. A teoria é importante, claro, mas a verdadeira aprendizagem acontece quando se põe as mãos na massa, quando se tenta construir alguma coisa, se falha e se tenta outra vez. Então, aqui fica um plano de ação simples. Primeiro, escolher uma tarefa pequena e repetitiva do dia-a-dia. Segundo, cada vez que se aprenda um conceito novo, aplicá-lo logo num mini projeto prático. E o mais importante de tudo, não ter medo de errar. Cada erro é uma lição. E ao fazer isto, algo fundamental muda. A forma como olhamos para a tecnologia transforma-se. O computador deixa de ser apenas um aparelho que consome conteúdo e passa a ser uma ferramenta de criação super poderosa. E este é o ponto final. Ganhamos a capacidade de moldar o nosso mundo digital, de resolver os nossos problemas específicos e de construir soluções que antes pareciam impossíveis. É uma habilidade que desbloqueia um potencial inacreditável. Para terminar, fica a reflexão. Pensemos um pouco na rotina digital de cada um.
Numa folha de cálculo, num relatório, num processo manual, qual seria a primeira tarefa que alguém gostaria de ver o computador a fazer sozinho? A resposta a essa pergunta pode muito bem ser o início de uma jornada fascinante.